Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo dessa história que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. Bom, no capítulo anterior, a gente viu que a calúnia de Fúvia Prócula venceu. Públio acreditou muito mais no que os seus ouvidos ouviram e no que os seus olhos viram do que o seu coração estava dizendo. Nesse capítulo, o que passou da calúnia, ele e a Lívia separaram para sempre os seus corações. Bem no dia que Jesus foi crucificado, Seguimos a partir daí, então. No dia seguinte que Jesus foi crucificado, o senador Lentulus começou a trabalhar muito nas buscas pelo Marcos. Lembrando que eles ainda estavam nas festividades da Páscoa ali em Jerusalém. Naquela época durava muito tempo, acho que durava algumas semanas. Aí ele estava aproveitando para dar um up, nas buscas do Marcos. E foi aí que Publito ofereceu uma recompensa para quem o encontrasse, para quem encontrasse seu filho perdido. Ofereceu uma quantia ali de 1000 sestércios. Gente, isso pra época era muito dinheiro mesmo. Ainda mais dinheiro romano, que valia muito mais que qualquer outra moeda da época. Seria a mesma coisa que o dólar, o euro pra gente hoje, Então, além de ser uma fortuna, ainda era uma fortuna em dinheiro romano. Publito, ele não admitia castigos físicos às mulheres, Mas, no caso do desaparecimento do Marcos, ele meio que colocou as servas pra responder um interrogatório bem piedoso. Aí a gente já imagina, um interrogatório bem piedoso de Publito, Bem o jeitinho Publius Lentulus de ser. E nisso Semele estava incluída, Porque ela também era uma das 3 servas que cuidava diretamente do Marcos. Marcos tinha ali umas 3 babás pra ele, De manhã, de tarde e de noite. E Semele era uma delas. Aí, como essas 3 servas, elas tinham mais obrigação, de cuidar ali do Marcos, Publius ordenou que elas fossem, todos os dias, junto com os outros escravos, procurar o Marcos nas ruas de Jerusalém. Porque já que, elas não cuidaram na hora que tinha que cuidar, agora ele vai mandar elas pra rua, pra procurar ele junto com os outros escravos homens daí, Elas eram as únicas 3 mulheres que ele mandou ali percorrer os caminhos de Jerusalém atrás do Marcos. E dito e feito, porque Semele era uma delas e Semele realmente estava envolvida, no sequestro. Então ia pra rua sem moleza, cria calo no pé, tudo pra encontrar o Marcos. Só que daí, nessas horas que ela passava na rua, ela aproveitou para visitar seu amigo, fiel escudeiro, André de Gioras. Ela estava aí no sítio dele, que ele morava em Jerusalém. Ia lá, tomava um cafezinho na casa do André, contava as fofocas do que estava acontecendo na casa dos Lentulus. Ali ela realmente contava tudo pro André, não deixava passar nada. Mas ela contava assim, achando que André era seu parceiro, achando que ia se dar bem. Só que ali, gente, ali era um mais traidor do que o outro. Semele acabou contando demais. Acabou contando que Publius estava oferecendo uma bela de uma recompensa pra quem encontrasse o Marcos. Falou, a quantia pro André, 1000 sestércios. Aí ela ainda reforça, Isso é uma boa quantia em dinheiro romano. Que era a moeda que mais valia na época, Não é fácil da gente conseguir essa quantia de dinheiro nesse mundo, nessa vida que a gente tem. Tipo assim, essa, entregando Marcos, seria a forma mais fácil de conseguir um dinheiro desse, dinheiro romano. Ou seja, essa pequena fortuna estava praticamente caindo do céu ali pra eles. Era só eles entregarem o bebê que eles pegavam a grana. Aí nisso o André fala pra Semele: nossa, se não fosse o meu ardente desejo de vingança, a gente até que podia bocanhar essa grana, hein? Mas daí ele logo mudou o pensamento e disse: não, mas deixa quieto, que a gente não precisa desse dinheiro, não precisamos desses malditos romanos. Só que nisso, enquanto o André falava essas coisas, Semele só ficava ouvindo, E André, que não é bobo nem nada, enquanto ele falava, ele ficava observando as expressões faciais de Semele. Olha só, André, todo trabalhado na perícia criminal ali, observando cada movimento da Semele. Aí, como ele viu que Semele tava com uma cara muito suspeita, cara de quem ia entregá-lo ao senador só pra ficar com o dinheiro, ele puxou um outro assunto, assim, e o seu noivo, Semele? Como andam os preparativos pro casamento com Benjamin? Aí, nisso, Semele responde, não, ele ainda me marcou a data do casamento, porque a gente ainda tá com muita dificuldade financeira, sabe? Porque casamento custa dinheiro. A gente ainda quer ver se consegue adquirir uma casinha ali em Betânia pra morar depois do casamento, e tudo isso vai dinheiro. Aí pronto, Aí falando isso, Semele disse tudo que André precisava saber. Aí nisso, Semele fala: tá ficando meio tarde, melhor eu voltar, pra casa lá do senador. Aí André, muito esperto, por sinal, fala assim: não, Semele, peraí, minha amiga, minha parceira, peraí, vem cá. Antes de você ir, vamos fazer um brinde com um vinho antigo que eu tenho guardado aqui, muito bom. Vamos fazer um brinde à vida, Pra gente ter sobrevivido ao temporal de ontem. Lembra que da tempestade que deu depois da crucificação de Jesus? Aí ele foi até a adega, pegou o vinho, colocou o vinho nas taças, Isso antes de voltar pra sala. Ele já colocou o vinho lá nas taças, na adega. Logo em seguida ele foi para outro cômodo e colocou algumas gotas de veneno na taça de Semele. Enquanto ele colocava esse veneno, ele sussurrou assim bem baixinho pra si mesmo, Semele, se não tivesse surgido esse prêmio maldito, eu até deixaria você viver.
Enquanto Públio estava lá só te interrogando e te castigando, tava tudo certo. Eu confiava em você, sabia que você É guerreiro, ia aguentar, não ia falar nada. Mas daí agora entrou dinheiro no meio, né? Aí eu não posso arriscar, né? Porque o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. Aí André leva, né, o vinho lá pra Semele na sala pra eles brindarem, entrega a taça envenenada pra ela e nisso eles brindam. E Semele toma todo o veneno que André colocou. Aí beleza, tomaram ali, né, tudo certo, tudo tranquilo, porque veneno não faz efeito na hora, né, ele demora algumas horas. André falou que daqui a 6 horas ela já ia estar no mundo das sombras. Ele resolveu dar um fim nela antes que ela abrisse a boca pro Publius, né? Ele não quis arriscar daí. Aí nisso, Semele voltou pra casa, normal, tranquilamente. Aí quando ela vai embora, André fala, né? Agora ninguém nunca mais vai saber que nessa casa existe um escravo com sangue nobre da elite do Império Romano. Ele fala assim com satisfação, sabe? Eu tenho um escravo romano aqui dentro de casa. Aí por volta de umas 7 horas da noite, quando os escravos já estavam na casa dos Lentulus, Semele começou a passar mal. Aí chamaram Ana, né, pra socorrê-la. E a Semele, nas suas últimas palavras, quase conseguiu falar o paradeiro de Marcos. Quase, mas faltou isso aqui pra ela falar. A coração dela já tava parando, as palavras não saíam, né? E Semele morreu um dia depois de Jesus. que agora, né, depois eu lembro que depois, né, de Jesus ia um atrás do outro, assim, na história. E esse foi o fim de Semele, a serva traidora dos Lentulus, né? Que ajudou o André de Giores a sequestrar o filho de Públio e Lívia. E causar uma dor absurda, né, nesse casal que tiveram um filho sequestrado. Semele, então, foi dessa pra melhor. Pra melhor não, né? Pra pior, porque a bicha era ruim, né? Semele não foi pra um lugar bom, não. Porque ela viu o sofrimento ali de Lívia, né? Sequestrar um bebê, né, de um casal. Você viu o sofrimento dessa mãe, desse pai. Tava ali consolando, né, bem falsa daquele jeito, consolando a Lívia. Com certeza Semele não foi para um lugar bom. Aí nisso, né, com a morte de Semele, foi o estopim pro Publius voltar pra Cafarnaum, né? Tipo, isso aí foi demais, pronto. Morreu aqui a nossa vinda a Jerusalém, vamos voltar para Cafarnaum. Aí ele comprou de vez, né, aquela residência em Cafarnaum que eles estavam morando. Ele também meio que alugado, emprestado ali. Mas daí ele comprou de vez. E isso significava que ele não iria voltar tão cedo pra Roma. Como era planejado, né, antes do Marcos sumir. Ele comprou aquela casa pretendendo passar muitos e muitos anos, muito tempo em Cafarnaum. Mas o Publito também, assim, mas por que ele não continuou as investigações em Jerusalém? Porque o Marcos e o André, eles ficavam ali em Jerusalém. Às vezes, né, com o tempo, ficando ali em Jerusalém, ele talvez podia descobrir alguma coisa, né? A gente sempre tinha esperança, né, do Publito descobrir alguma coisa. O Publito tava odiando a Palestina. Também, né, um tanto de coisa ruim que aconteceu ali na vida dele. Mas é que ele tava preso lá. Ele tava preso a esse lugar. Por conta do desaparecimento do Marcos. Ele ia continuar as investigações, mas daí lá de Cafarnaum, né? Aí Publito enviou algumas cartas, né, ao seu melhor amigo de Roma, Flamínio Severus. Ele mandou ali, né, Comênio, que era o seu serviçal de confiança, ir até Roma, enviar essas cartas, essas coisas. E nessas cartas, Publius conta um monte de coisa. E pede um monte de coisa também. Ele pede, né, para que o seu amigo intervesse nos trabalhos do seu tio Salvio Lentulus. Que fizesse com que o seu tio voltasse para Roma. Voltasse a trabalhar em Roma. Porque Publito, na verdade, estava tentando se livrar da Fúvia, né? Ele não suportava mais essa mulher, gente. Aí tava vendo ali com o Flamínio, né, se conseguia despachar essa família de volta pra Roma. Aí nessas mensagens de WhatsApp, Ele fala, né, que quer conhecer um pouco mais ali dos trabalhos da província, né? Ele queria estar mais por dentro dos trabalhos. pra fazer, né, com que as autoridades romanas ficassem sempre por dentro das coisas que estavam acontecendo ali. E Publito iria passar as informações ali pra essas autoridades. Até porque um monte de gente já tinha ido reclamar com Publius de Pôncio Pilatos. Porque Pôncio Pilatos era corrupto, né? Fazia um monte de coisa errada ali. E um monte de gente já tava indo reclamar com Publito. E tinha umas coisas que não tava batendo, tinha umas coisas que não tava certa, né? Pôncio Pilatos, que queda terrível, Pôncio Pilatos. Além de ter feito tudo o que fez, né? Ainda era corrupto. Aí ele, Publius, explica, né, que ele queria consertar todas as injustiças que Pilatos tinha cometido. Mas a maior injustiça que ele fez, Publius Lentulus, você não vai conseguir consertar, né? E ainda nessas mensagens de WhatsApp, Publito pede para que Flamínio providencie um professor particular de Roma. pra sua filha Flávia, né, que agora ela ia estudar com um professor particular romano. Ele não contou, né, toda aquela treta que ele teve com a Lívia. Isso ele não contou, mas ele contou do desaparecimento do Marcos. E aí, nisso, ele explica, né? Ele vai ter que ficar ainda um tempo em Cafarnaum, não vai voltar tão cedo pra Roma como era planejado, porque ele ainda tinha esperanças, né, de reencontrar o filho. Aí, nisso, os dias foram passando, Publius vivia enfiado no trabalho, nos seus processos, suas meditações, preparando
preparando os estudos de Flavinha, e tudo isso ainda tentando se recuperar das tristezas que ele havia sofrido. Enquanto Lívia ficava cada vez mais próxima de Ana, né? Que tinha se tornado sua confidente. E as duas ali, elas viviam mergulhadas em orações. E em Cafarnaum, nessa mesma época, começaram a surgir os primeiros cristãos. Os seguidores de Jesus começaram a organizar uma enorme comunidade de cristãos, né? E alguns pregavam em praça pública, outros curavam doentes, porque Jesus disse um dia: Vós podeis fazer tudo o que eu faço. O símbolo da cruz agora representava Jesus Cristo e era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito. A Ana ali, né, ela continuou frequentando as margens do mar da Galileia, onde alguns apóstolos faziam palestras. Continuaram levando a palavra do Cristo, né? Muitos ouvintes e companheiros de Jesus viajando estrada fora, né? No mais absoluto desconforto, levando a todas as pessoas as palavras consoladoras da Boa Nova. Essas pessoas, esses primeiros cristãos, eles abnegaram completamente de suas vidas. Largaram suas coisas para viver inteiramente para Jesus. Olha a importância dessas pessoas para o cristianismo. Eles queriam levar, né, a palavra de Jesus para o mundo. Eles queriam que o mundo conhecesse Jesus e seus ensinamentos, seu exemplo, seus milagres, né? E passou mais de um mês da Páscoa desse ano 33. E um belo dia o senador disse para Lívia, né? Milagre ele indo conversar com a Lívia. Publito foi informar que devido às coisas do trabalho, ele teria que se ausentar de casa durante 2 meses. Que lembra, né, que ele pediu pra Flaminha que queria ficar de olho nas coisas da província, então ele teria ali que percorrer Galileia, Samaria e até Jerusalém, aquela região toda lá, pra ficar de olho nas coisas. E isso ia levar uns 2 meses pra ele voltar pra casa. Aí ele foi avisar a Lívia, pelo menos, né? Aí ele disse, né, que nesse momento ele ia deixar a Flávia pra ela cuidar. Só nesse tempo que ele ia ficar fora. Depois voltava tudo ao normal. Depois Lívia voltava a ficar afastada de Flavinha. Meu Deus, Publito, que horror. Essa foi uma das piores coisas que você fez. Afastar uma filha de uma mãe. Afastar a Lívia da Flávia. Por que, Publito? Aí ele diz, né, ele explica que nesses 2 meses que ele vai ficar fora, ele vai confiar a guarda de Flávia a ela, né? Até que chegasse também aquele professor lá de Roma. Aí antes de sair, ele ainda fala pra Lívia: Eu espero que durante a minha ausência, você não tenha nenhum ato indigno. Senão assim você perderá a minha pobre filha pra sempre. Dá pra notar agora que Públio se refere a Flávia como minha filha, sabe? Ele só fala minha filha Flávia. Ele não diz mais nossa filha, ele fala minha filha Flávia. Como se a Flavinha fosse só filha dele e não fosse mais filha da Lívia. Que absurdo, Publito! Aí Lívia nisso até tentou, né, falar com ele ali. Quis aproveitar essa brecha do marido, né, pra tentar falar alguma coisa, tentar se defender das calúnias, pelo menos, né? Ela chegou a falar Públio, ela chegou a chamar o nome dele Publito. Mas antes que ela pudesse continuar, né, ele saiu assim, bateu a porta bem forte e não deixou ela falar. De novo. Só que nisso, né, Públio estava se esquecendo de uma coisa. Do perigo de deixar a Lívia e a Flávia ali sozinhas naquela região que era desconhecida e que naquela região ali em Cafarnaum elas eram intrusas, né? Os romanos eram intrusos ali. O Comênio não estava, né? Que o Comênio era o guardinha ali de confiança dele, foi pra Roma levar as mensagens de WhatsApp ali pro Flamínio, então ele não tava ali em Cafarnaum no momento. E deixar elas assim, ó, à deriva, porque realmente ia ficar perigoso pra elas ali naquela região sozinhas. Tinha os escravos, né? As servas, tudo mais, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa que ter a autoridade do Públio ali, né? Ali elas ficariam muito expostas ao perigo, né? Quando o Públio começou a sua excursão na cidade de Tiberíades, que ele ia aí, né, passando de cidade em cidade até chegar a Jerusalém. Aí quando ele chegou lá, quem tava lá em Tiberíades? Quem, gente? Quem adivinha? Claro, né? Só podia ser ele, Sulpício Tarquínios, porque ele estava em todos os lugares dessa história. Aí Sulpício, como não é bobo nem nada, viu que Públio estava começando a sua excursão sem a esposa. Aí o que ele fez? Foi correndo pra Jerusalém contar pra Pôncio Pilatos, né? Porque se Sulpício não fofocar as coisas para Pôncio Pilatos, não é o Sulpício, né, gente? Aí lá, né, com o governador, Sulpício fala: Você ficou sabendo que o senador Lentulus está fazendo uma excursão agora por toda a província? Aí Pilatos: O quê? Sério? Não sabia! Ah, que bom que você tá falando que eu não sabia. Aí Sulpício: Sim, e não voltará tão cedo pra casa. Só que daí Pilatos já ficou meio preocupado, né? Perguntando por que ele resolveu fazer essa viagem agora. Será que foi alguma determinação secreta da sede do império? Pilatos já tava preocupado, né? Claro, né? Era corrupto, fazia coisa errada o tempo todo. Aí já tava preocupado, né? Tava com medo já. Mas daí, ali, pensando, Pilatos se tocou numa coisa. E perguntou o seguinte pra Sulpício: Mas e a Lívia? Não tá junto com ele? Eu não acredito que o senador fez isso. Que o senador teve a coragem de deixar a esposa dele sozinha naquela região. Aquela região infestada de malfeitores. Que perigo! Perigo sendo o próprio Pôncio Pilatos, né? Aí Sulpício confirmou, né, que sim, Lívia tinha ficado em Cafarnaum com Flávia. Aí ele aproveita e fala: Ô governador, por que você não aproveita pra fazer uma visitinha pessoal, assim, em Cafarnaum? Gente, é um pior que o outro ali. Aí Pilatos: Claro, né? Por que
não? Por que não, né, Pôncio Pilatos? Talvez porque Lívia já tenha falado mais de 1000 vezes pra você que não quer nada com você, que ela é casada e você também. Aí Sulpício fala que vai junto ainda, né? Que da mesma forma que Pilatos tem interesse em Lívia, Sulpício tem interesse em Ana. Meu Deus do céu, coitada da Ana. Sulpício fala, né, que Ana é uma das mulheres mais lindas que ele já viu nascidas na Samaria. Aí quando Sulpício fala isso, Pilatos responde, né? O que é isso, Sulpício? Eu nunca te vi apaixonado. Bom, mas de qualquer forma eu não vou sozinho nessa viagem, então. Vou ter aqui o meu fiel escudeiro, né, Sulpício Tarquinius. Aí nisso eles combinam, né? Pilatos dá as informações ali pra Sulpício. Olha, Sulpício, depois de amanhã, então, você vai pra Galileia, vai pra Cafarnaum, vai antes de mim, faz umas coisas lá, né, do trabalho. Depois você vai na casa dos Lentulus e fala pra senhora Lívia que eu estarei indo pra lá na outra semana. Pilatos mandou Sulpício avisar ela, né? Gente, Pilatos não batia muito bem da cabeça. Aí Sulpício concordou com tudo, né? Ah, beleza, pode deixar, faço tudo isso. Tava super feliz porque ele ia se aproximar de novo da jovem samaritana. Nem deu tempo de falar com ela direito, né? Naquela época que ele trabalhava pro Públio lá em Cafarnaum. Mas daí agora ele ia falar com ela. Chegando lá em Cafarnaum, Sulpício foi fazer, né, as coisas do trabalho lá também que Pilatos tinha mandado ele fazer. E logo depois ele foi pra casa dos Lentulus. Fazer o que, de novo, Pilatos tinha mandado ele fazer. Ele adorava obedecer Pôncio Pilatos, né? Aí quando os servos atenderam ele, viram que era Sulpício, aí chamaram um tal de Máximos pra atendê-lo, né, que era o substituto de Comênio. Porque esse Máximos, ele não era assim tão safo quanto o Comênio, sabe? Não tinha a mesma agilidade ali. Ele não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, Máximo. Aí Sulpício fala pra ele, né, Que gostaria de falar com a Ana. assunto particular. Aí beleza, Máximos deixou tranquilo, vou chamar a Ana então, né? Quando Ana foi atender Sulpício, ele diz que queria muito falar com a Lívia ali em particular, mas antes dela ir chamar, o chefe da guarda de Pôncio Pilatos faz umas propostas indignas, insolentes para Ana. Ana pálida já, né? Meu Deus, eu imagino as propostas que ele não deve ter feito pra coitada, gente. Eu nem quis colocar as palavras exatas aqui no livro. Só falou que eram umas propostas insolentes e indignas. Aí nisso ela responde, Senhor leitor, eu vou chamar minha senhora Lívia pra te atender aqui, né? Mas enquanto a mim, não sou esse tipo de pessoa que você pensa não, tá? Ana era uma moça honesta, digna. Não ia cair assim tão fácil na lábia de Sulpício. Ela não era Fúvia, Sulpício. Beleza, né? Lívia então foi lá na porta ver o que Sulpício queria. Aí ele fala, Senhora, eu só vim te comunicar. Semana que vem, o governador Pôncio Pilatos vai vir aqui te visitar. Vai vir aqui pra Cafarnaum, tá bom? Fazer uma visitinha. e Lívia já não acreditando, né, no que ele tava falando. Acredito que esse homem vai vir pra cá, vai ter a audácia de vir pra cá, enquanto o público está viajando. Ela pega e fala pra ele, né? Senhor leitor, eu agradeço a gentileza, mas o meu marido tá viajando no momento. Enquanto ele estiver nessa viagem, eu não recebo ninguém na sua ausência. Daí ela fez um sinal lá, né, pra Sulpício que ele podia ir embora. Vaza, Sulpício, já deu o recado, agora vai embora. Mas ele foi saindo, Mas antes de ir embora definitivamente, ele foi conversar rapidinho ali com um dos guardas. Ficava de escolta, né, na frente ali do Palácio dos Lentulus. já era amigo ali, né, de Sulpício. Esse soldado se chamava Otávio. Aí Sulpício fala, Otávio, eu vou voltar aqui. Eu queria encontrar com a minha joia rara. aí Otávio fala, Mas que joia é essa, Sulpício? aí ele fala, É a Ana, é a serva Ana. Ana é a minha joia. Sulpício, você também não batia muito bem na cabeça. Aí Sulpício ainda reforça, né? Ah, é que ela costuma se ausentar às vezes, sabe? De vez em quando. Ele já tava sentindo que Ana iria fugir dele, né? Com toda razão também, né, gente? Aí ele fala, né? Ah, se ela for embora, se ela sair daqui, se ela for pra algum lugar, você descobre e me conta. Tá bom, Otávio? Daí o Otávio, Tá bom, Sulpício, pode deixar que eu vou falar tudo pra você. Aí nisso, né, no interior do palácio, Ana e Lívia têm uma longa conversa. Ana fala pra Lívia, né, dos absurdos que Sulpício acabou de falar pra ela. E Lívia também se abre, né, fala tudo o que passou com o Públio, desde quando começaram as calúnias. As duas se desabafaram ali uma pra outra, né? Lívia fala até, né, dessa última notícia agora, de que Pôncio Pilatos iria vir pra Cafarnaum pra visitá-la. Claramente aproveitar que Públio não estava em casa para ir ali fazer uma visita. Bem conveniente, como sempre, né? A Lívia fala, né, que Ela fica preocupada, né? Preocupada também com a Flavinha, porque ela já teve um filho sequestrado, ela tem medo que alguma coisa aconteça com a Flávia. Aí nisso, Ana dá a ideia de elas passarem alguns dias lá na Samaria, na casa do tio Simeão. Aí Lívia fala, né? Nossa, mas a Samaria é longe, né? É chão pela frente, né? Mas daí Ana fala, Não, mas assim é melhor. porque dessa forma Pilatos e Sulpício nunca ia saber onde elas estavam, né? Iam bater ali, elas não iam estar ali, iam dar de cara com os servos. Aí beleza, né? Lívia concordou. Não, beleza, acho que essa é a melhor opção. Mas realmente tinha um chão, né? Até elas chegarem na Samaria. Era realmente longe, né? Mas ainda tinham que arranjar ali um lugar pra dormir, né? Descansar no meio da noite. Mas mesmo assim elas foram. E nisso aí, Lívia ainda reforça, né? Que ela confia. E por mais que ela tenha medo, Ela confia que o mestre não irá abandoná-las nas provas difíceis, né? E não ia mesmo. Eu acho que o único erro da Lívia ali foi que na véspera da viagem pra Samaria, ela foi avisar o Máximos pra onde elas estavam indo. Teve esse equívocozinho aí. No dia seguinte, né, antes do sol nascer, Lívia, Flávia, Ana e um familiar de Ana Lívia tinha chamado, né, pra acompanhar elas durante a viagem. partiram para Samaria em uma caravana humilde. Aí na estrada, né, aquele perrengue. Muito tempo de estrada, parada
numa cidadezinha pra descansar, trocar os animais e continuaram a viagem até o Vale de Siquém, né, que é onde morava o tio da Ana. Quando elas chegaram, Simeão ficou tão feliz e as recebeu com muito carinho. Aí passou ali uns 5 dias, elas ali na Samaria com o Simeão. Aí ali reunia-se, né, a Assembleia dos Samaritanos, Dispostos, né, a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia de Jesus. Simeão, é claro, estava assumindo tudo. Assumindo ali a direção do grupo, né? E ele falava sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos, né, seu exemplo. Nessa época, né, os cristãos, eles ainda não possuíam evangelhos escritos. Só depois dessas escrituras foram aparecer, né, grafado pelos apóstolos. Mas daí o Simeão ali, ele escrevia tudo que ele lembrava que ele aprendeu com Jesus, pra não esquecer, né, na hora de falar pros outros. Ali, né, com Simeão pregando, Lívia lembrou daquela tarde que ela passou, né, escutando Jesus às margens do Mar da Galileia. Ali, né, falando tudo, né, de Jesus. Simeão até falou daquela frase famosa que Jesus fala, né, na cruz. Perdoa-lhes, meu pai, porque eles não sabem o que fazem. Então Simeão foi trazendo, né, Tudo que aprendeu com Jesus, todos os seus ensinamentos, seus milagres, tudo que ele sabia, ele foi falando ali, né, para aquele grupo humilde de samaritanos que estavam dispostos a ouvir, né, e aprender sobre Jesus. E assim foi se formando, né, os primeiros grupos cristãos. Falou de tudo isso e ainda no final fez uma belíssima oração para finalizar, né, encerrar ali os ensinamentos com chave de ouro. Que depois ia ter mais, né, nos outros dias ia ter mais. Vou terminar o vídeo aqui nessa parte boa, porque depois ainda acontece um monte de coisa ruim. Nesse mesmo capítulo, né, ó, eu parei aqui na metade do capítulo, porque esse capítulo do Apóstolo da Samaria, ele é gigante, um dos maiores do livro, se não o maior. Então eu vou dividir em duas partes. Então essa foi a primeira parte do capítulo 10. E o próximo vídeo será a parte 2 desse mesmo capítulo, tá bom? Então é isso, romanos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, que isso me ajuda muito. E se preparem, porque o final desse capítulo é de chorar. Um beijo, romanos, e tchau!